Aleluia. Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite. A vida sem Te conhecer não é vida, Pai. A vida sem Ti não faz sentido algum. Não vale a pena ser vivida. Mas Tu enviaste Teu Filho para que nós estivéssemos com vida hoje, Pai. E tivéssemos vida verdadeira, Pai. Vida em abundância, Pai. Vida em abundância não é ter tudo o que queremos, mas é ter o Senhor. Pois ter o Senhor nos basta, Jesus. Vem nessa noite, vem sobre nós, Pai. Vem com Teu Espírito Santo sobre os nossos corações, quebrando nossos corações nessa noite. Se o Senhor não vier com Teu Espírito, nada que eu fale aqui vai surtir efeito. Mas se Teu Espírito Santo vier nessa noite, convencer o coração do homem que está aqui, da mulher que está aqui, a salvação pode acontecer. O maior milagre pode acontecer, que é a salvação. Então vem com Teu doce Espírito sobre nós, quebrando o nosso coração, Jesus, para que possamos ouvir a Tua voz, ser tocados por Ti, ter nossa vida transformada e viver a vida de fato, que a vida é vivida somente contigo, Jesus. Aleluia. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, primeiramente em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Pode se assentar. Vamos ler alguns versículos, depois, primeiramente vamos ler 1 Coríntios 15, capítulo 1, e depois vamos para o livro de Tito. 1 Coríntios 15, versículo 1, diz assim, ó: Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhe anunciei anteriormente. Vocês a receberam e nelas permaneceram firmes. São essas boas novas que os salvam. Se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei, do contrário, sua fé é inútil. Aqui nesse versículo, o apóstolo Paulo começa assim: Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. O que é as boas novas? As boas novas é o Evangelho. E nessa noite eu quero pregar o Evangelho. Quem sabe você, há muito tempo atrás, não ouve o Evangelho de fato. Quem sabe você ouviu uma vez e você entregou a sua vida a Jesus, mas você, quem sabe, esqueceu a mensagem. E o apóstolo Paulo, nesse texto, ele fala assim: são essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Não basta ouvirmos o Evangelho uma vez, nós precisamos permanecer crendo nesse Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho faz a transformação do homem. O Evangelho, ele opera o maior milagre que pode acontecer. Sabe, o maior milagre que Jesus operou não foi transformar água em vinho, não foi fazer o cego enxergar, não foi fazer o paralítico andar, e não foi ressuscitar um morto. Mas o maior milagre que Jesus fez foi te salvar e me salvar. O poder que Deus precisou colocar para me salvar e te salvar é maior que o poder que Ele utilizou para criar todo o universo. Porque quando Ele foi criar todo o universo, Ele disse assim: haja luz, e houve luz. Que haja água, que haja animais, e os animais tiveram que surgir pela palavra de Deus. Mas quando foi para me salvar e te salvar, não teve jeito. Ele teve que enviar o seu único filho, o seu filho amado, o seu filho unigênito, para que eu e você tivéssemos salvação. Eu e você estávamos perdidos no lamaçal de pecado, de injustiça, de engano, e Deus precisou enviar o seu filho para que nós tivéssemos vida, para que o maior milagre pudesse acontecer. O maior milagre é a salvação, a minha e a sua salvação. O Evangelho é poder de Deus. Ele pode nos salvar e nos transformar. Sabe, muitas vezes nós crescemos na igreja, vivemos na igreja, somos apresentados na igreja, somos batizados na igreja, nos casamos na igreja, servimos na igreja, morremos e somos velados na igreja.
Mas isso não é sinônimo de ser salvo. Você simplesmente estar na igreja não te torna um cristão. Você precisa ter Jesus em seu coração e ter Ele de fato em sua vida transformada. Existe uma frase de um cantor que morreu algum tempo atrás, um cantor gospel, que ele falava assim: você está no McDonald's, não te transforma num hambúrguer. Assim como você está na igreja, não te transforma num cristão. O simples fato de você vir no culto de domingo, na quarta-feira, só por vir, não te transforma num cristão. Mas você receber a mensagem do Evangelho, crer que Jesus é salvação, que Ele pode transformar a sua vida, isso pode sim transformar você. Abra sua Bíblia no livro de Tito. Tito fica bem no finalzinho da Bíblia, depois de 2 Timóteo. Tito 2, versículo 11, diz assim, ó: pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia que será revelada a glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele entregou a sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e nos fazer o seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Ensine essas coisas e encorajem os irmãos a praticá-las. Ele começa dizendo assim: pois a graça de Deus foi revelada e nos traz salvação. A graça de Deus nos traz salvação. A graça de Deus pode transformar a minha e a tua vida. Basta nos aceitarmos essa mensagem de salvação, receber Jesus como Salvador, sabe? A tua história pode estar tudo perdida, parece que não vai ter jeito, tudo acabou, já era. Mas Jesus pode transformar. Jesus é a solução para mim e para a tua vida. Ele pode trazer sentido para a tua vida, trazer esperança no meio da desesperança. Eu quero trazer uma referência, não sei se você já assistiu esse filme, mas se você não assistiu, eu vou fazer um breve resumo. Não sei se todo mundo aqui já assistiu Vingadores, o Guerra Infinita lá e o Ultimato. O filme que todo mundo esperava sair e tudo mais. E lá nesse Vingadores Guerra Infinita, uma hora tá uma situação tipo assim, o caos está impregnado. E tem um personagem lá, o Doutor Estranho, que ele vê o futuro. E ele diz assim que existe somente uma possibilidade daquela situação toda se reverter. E acontece uma bagunça toda e vem o Thanos lá, que é o cara do mal, e elimina todo mundo, o universo vira um caos. E parece que não tem solução nenhuma. Metade dos personagens lá, os heróis morreram, a humanidade se perdeu, a desesperança tomou conta, a esperança foi embora. E tudo foi por água abaixo. Mas o tempo passa e eles conseguem dar um jeito e começa uma nova batalha e parece que vai se reverter, mas não se reverte e o pessoal volta, mas não adianta. E chega um ponto da situação da história lá, em que esse personagem, o Doutor Estranho, ele olha para o Homem de Ferro e ele faz um sinal, que existe apenas uma possibilidade daquilo tudo, aquele caos, aquela bagunça, aquela guerra, aquele terrorismo todo acabar. E naquela hora o Homem de Ferro, ele fala assim, ele pensa, né? Ele já sabe o que ele tem que fazer. Ele vai ter que entregar a sua vida para que tudo volte à normalidade, para que os outros possam viver, para que a sua filha possa viver. E ele vai lá e se sacrifica pela humanidade toda. Quando a gente vê esse filme, não sei se você foi no cinema ou não, a gente fica tipo, nossa, meu Deus, que filme, meu Deus, você fica empolgado. Mas daí, essa história aconteceu. O mundo estava uma bagunça. Adão pecou. O homem saiu do jardim, se afastou de Deus. O homem cada vez mais ia se afastando de Deus. O caos se impregnava. Satanás avançava no mundo. Não tinha mais solução. Mas existia uma possibilidade. Que era Jesus vir ao mundo. Entregar a sua vida por amor a mim e a você.
Jesus se sacrificou para que eu e você tivéssemos vida. Lá no jardim Getsemane, ele falou para o Pai: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas Deus falou: só tem uma possibilidade, meu filho. Você acha que se tivesse outro jeito de você ser salvo, Jesus ia morrer na cruz? Deus ia entregar seu filho na cruz? Não, porque só existia um jeito. Jesus precisava se entregar por mim e por você. Só existia uma possibilidade. E Jesus não titubeou. Jesus foi para a cruz. Ele foi chicoteado, açoitado. Meu Deus. Ele sofreu a minha e a tua dor, o meu e o teu castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sabe, naquele momento de angústia, de dor, Jesus estava na cruz, e ele olha para o céu, para quem sabe ver o Pai, e o Pai não pode olhar para ele. O Pai está com as costas viradas para ele, porque todos os pecados meus e seus estavam sobre Jesus naquele momento, e o Pai não podia ficar perto dele. E ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? O que segurou Jesus naquela cruz não foi os pregos, não foi os cravos, não foi nada daquilo, mas foi o amor dele por mim e por você. Ele sabia que era necessário isso para que eu e você tivéssemos vida. Era necessário que ele morresse para que eu e você vivesse. E ele foi até a cruz, aguentou toda aquela morte, todo aquele sofrimento, suportou a maior dor que era estar afastado de Deus, para que eu e você vivêssemos. E eu te pergunto: como você tem vivido? Como nós temos vivido? Jesus se entregou, morreu, e como tem sido as nossas vidas? Nós temos entregado a nossa vida para Ele de fato? Entregado o nosso coração para Ele? Sabe, Jesus está aqui nessa noite. Ele está de braços abertos. Ele te chama. Quem sabe você fala assim: mas Felipe, eu estou na igreja há muito tempo, eu já cresci na igreja, eu já me converti. Mas muitas vezes nós esquecemos dessa mensagem, esquecemos do Evangelho e não vivemos de acordo com o Evangelho. Sabe, nós precisamos relembrar dessa mensagem que nos transformou, que nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino de Deus. Sabe, na cruz nossos pecados estavam sobre Ele. Sabe, a graça que nós recebemos é o que nos traz vida. Tem um hino muito antigo, o hino lá do cantor cristão, que é um hino que é um chamado a todos nós. Eu vou recitar esse hino, não vou me atrever a cantar, mas que ouça essa letra. Fala assim: venha Cristo, vem agora, vem, ó vem pecador, vem confiadamente a Jesus o Senhor. Crendo nele fica salvo, vem, ó vem pecador, vem confiadamente a Jesus o Senhor. Deus não quer que tu te percas, vem, ó vem pecador, vem confiadamente a Jesus o Senhor. Cristo pode sim salvar-te, vem, ó vem pecador. O Senhor não te rejeita, vem, ó vem pecador, vem confiadamente a Jesus o Senhor. Ele almeja te salvar-te, Ele almeja perdoar-te, vem, ó vem pecador, vem confiadamente a Jesus o Senhor. Sabe, Jesus te chama, venha com confiança até Ele. Aquele que vier a Ele, de maneira nenhuma Ele vai lançar fora. Ele deseja nos perdoar. Eu não sei como você tem vivido, o que você tem passado, o que você fez ou o que você deixou de fazer. Não existe pecado tão grande que o sangue de Jesus não possa cobrir. Não existe tamanha consequência do seu pecado que o sangue de Jesus não possa cobrir. Jesus está aqui nessa noite. Ele quer me salvar e te salvar. Basta apenas nós virmos com confiança ao trono da graça e nós vamos alcançar misericórdia da parte de Deus. O sangue de Jesus é mais poderoso que qualquer coisa nesse universo. Ele pode apagar qualquer pecado que você tenha feito. Basta você confiar nessa mensagem, confiar que Ele pode te salvar. Sabe, quem sabe a culpa tem tomado conta do seu coração, a angústia do pecado, porque quando a gente comete pecado, a gente fica mal.
O salmista Davi fala que enquanto ele manteve o seu pecado oculto, os seus ossos se corroíam. Quem sabe o pecado te tomou e você caiu. Mas Jesus está aqui nessa noite para lavar e te perdoar de todo o pecado. Aleluia. Jesus disse em sua palavra em Mateus capítulo 11, versículo 28: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem sabe vocês têm se sentido angustiado, sentido cansado, sobrecarregado. Lance o seu fardo sobre Jesus. Ele diz: lance sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Lance sobre Jesus todo o teu fardo de angústia, de pecado, porque Ele já levou na cruz. O pecado não tem poder sobre você nem sobre mim. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Basta confiarmos nessa mensagem, nessa palavra. Jesus disse em sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outra possibilidade. Só existe uma possibilidade, que é Jesus. Ele é a possibilidade de trazer salvação para a tua vida, trazer ordem no meio do caos, trazer esperança no meio da desesperança. Jesus está aqui nessa noite, Ele te chama, venha confiadamente que você vai alcançar misericórdia. Ele pagou um alto preço para que nós tivéssemos vida. Tito ali, continuando no livro de Tito, olha o que diz assim, versículo 12 do capítulo 2: somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos neste mundo perverso. Devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Sabe, a graça nos traz salvação primeiramente. E segundo, a graça nos instrui a ser livre. A graça nos possibilita ser livres do pecado, libertos do pecado, libertos do jugo do pecado. Sabe, a graça de Deus, ela não é um passaporte para a gente pecar, mas ela é uma carta de alforria que nos liberta do poder do pecado. Você ter a graça não te dá, agora que eu estou salvo, eu posso pecar e vou ser perdoado. Não é assim que funciona. Mas a graça, ela te liberta das amarras do pecado, da prisão do pecado. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 1 em diante. Romanos 6, 1. Eu vou ler esse capítulo inteiro, porque esse capítulo inteiro é muito rico e fala muita coisa assim que nos ensina a viver de acordo com a graça de Deus. Romanos 6 diz assim, pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo, com Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que a sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza foi crucificada, pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado e não mais morrerá. A morte já não tem poder nenhum sobre Ele. Quando Ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que Ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considere-se morto para o poder do pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus.
Não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo a desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir o pecado, mas em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. O pecado não é mais senhor, pois vocês não vivem mais sobre a lei, mas sobre a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida e à justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração o que ensino e lhes transmito. Estão livres da escravidão do pecado e tornam-se escravos da justiça. Eu uso como exemplo a escravidão para ajudá-los a entender isso, pois a sua natureza humana é fraca. No passado vocês deixaram se escravizar pela impureza e pela maldade, o que fez vocês afundar cada vez mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. O qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabaram em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Olha o que esse capítulo fala. Esse capítulo nos instrui a não viver uma vida de pecado, mas procurar viver uma vida de justiça. A graça de Deus não pode nos habilitar para viver uma vida de pecado, não, mas ela deve nos conduzir à justiça, a uma vida de santidade. Ser livre não é fazer o que eu quero. Ser livre é ter limites. É poder dizer não ao pecado. É poder dizer não, mesmo que todos digam sim. Afinal, ser livre é principalmente não ser escravo de si mesmo. Sabe, ser livre não é eu fazer o que eu quero, mas é eu poder dizer não para as minhas vontades, para os meus desejos, que muitas vezes vão me conduzir à morte, vão me conduzir ao pecado. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele nos chamou para a liberdade. Muitas vezes nós somos tentados a cair da graça e a pecar. Mas nós devemos depositar o nosso coração diante de Deus. Depositar diante de Deus para que Ele nos salve, nos segure, mesmo quando nós queremos fazer o que é errado. Tem uma letra de um hino que não tem tradução em português, um hino em inglês, que fala assim, ó: até aqui pela tua grande ajuda eu vim, e eu espero pelo teu bom prazer com segurança chegar em casa. Jesus me procurou quando eu era um estranho, vagando do rebanho de Deus. Ele, para me salvar do perigo, colocou seu sangue sobre mim. Ó, para a graça quão devedor eu sou, diariamente eu sou constrangido a ser. Deixe que a graça agora, como um grilhão, me prenda o meu errante coração. Propenso a vagar eu estou, Senhor, eu sinto que vou cair. Propenso a deixar o Deus que eu amo. Aqui está o meu coração, tome e o cele. Sabe, esse hino é uma oração. Esse homem fala assim: Deus, o meu coração quer fugir de Ti, o meu coração quer pecar, o meu coração quer ir para o que não deve, mas pegue meu coração e esconda ele em Ti, amarre ele em Ti, para que eu não caia. Sabe, é isso que nós precisamos fazer, é colocar o nosso coração diante de Deus, para que quando o pecado vier nos sondar, quando o pecado vier querer nos derrubar, que o nosso coração esteja amarrado em Deus, e que nós não venhamos cair em tentação. Sabe, a graça de Deus nos dá esperança. Versículo 13. Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A graça de Deus nos dá esperança de vida eterna. A graça de Deus nos revela que a vida não acaba aqui. Não se resume a esta vida. A graça de Deus nos dá esperança que nós vamos se encontrar com Ele no dia da sua vinda. Sabe, nessa vida a gente passa por angústia, por aflição, por momentos de dificuldade. Mas a gente vai chegar um dia em que nós vamos encontrar com Jesus e a gente vai ver que tudo isso valeu a pena. Que os sofrimentos dessa vida são leves e momentâneos, comparados ao peso de glória que será revelado quando nos encontrarmos com Ele. Sabe, a graça de Deus nos salva. João capítulo 14 diz assim, não deixe que seu coração fique aflito. Creia em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não os teria dito. Vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, eu virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. A nossa esperança é que Jesus irá voltar. Ele morreu, se entregou por nossos pecados, mas a esperança maior é que Ele ressuscitou e voltou ao céu para preparar lugar para que nós juntos podemos encontrar com Ele. A nossa esperança não pode estar resumida nessa vida. A graça de Deus nos dá esperança de vida eterna. Continuando no livro de Tito, versículo 14 do capítulo 2. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós o seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Outra coisa que a graça de Deus faz na minha e na tua vida é nos habilitar às boas obras. As boas obras não podem te salvar. As boas obras não te salvam. O que você faz de bom não pode te salvar. Mas é a graça de Jesus, é o sangue dele, é você receber ele como Salvador que pode te salvar. Só que quando você é salvo por ele, consequentemente você pratica as boas obras. O livro de Efésios capítulo 2 diz assim, vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é dádiva de Deus. Não é uma recompensa pelas boas práticas das boas obras, mas é para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criadas em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Sabe, as boas obras não te salvam. O que você faz de bom não pode te salvar. Somente Jesus pode te salvar. Mas quando você é salvo por Ele, Ele preparou as boas obras para que eu e você pudéssemos realizá-las. Um sinal que nós somos salvos por Jesus é porque nós praticamos as boas obras. As boas obras não foram feitas para o ímpio, mas foram feitas para que nós, salvos pela graça de Deus, viéssemos a fazê-las. Quando recebemos a graça de Deus, nós podemos fazer as boas obras e por meio delas glorificar a Deus. Fique de pé. Como eu falei, a graça de Deus primeiramente nos salvou. Depois, ela nos deu esperança. Ela nos habilita às boas obras. E ela nos instrui a viver livre do pecado. Eu não sei como você tem vivido. Sabe, a maioria que está aqui é pessoas que vêm na igreja, que são evangélicos. Mas muitas vezes é necessariamente ouvir a mensagem do Evangelho e ver se nós temos vivido de fato como aqueles que entenderam essa mensagem do Evangelho. Muitas vezes acabamos nos esquecendo e caímos no pecado, caímos em tentação. Mas saiba que não existe nada que Jesus não possa transformar. Por maior o caos que possa parecer a tua vida, por maior bagunça que possa estar acontecendo na tua vida, Cristo pode transformar a tua vida. Tem um autor de um hino conhecido, aquele hino Amazing Grace, que no final da sua vida ele falou uma frase assim: a minha memória praticamente se foi.
Entretanto, eu me lembro de duas coisas. É que eu sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador. De duas coisas eu sei. É que eu sou um grande pecador, mas que Cristo é um grande Salvador. E não importa o tamanho do pecado que eu venha cometer, Cristo pode me salvar. Basta eu apenas confiar no poder dessa graça. Eu quero te dizer nessa noite, não importa o que você tenha feito, o que você tenha deixado de fazer, Cristo pode te lavar, pode te purificar de todo o pecado, de toda a injustiça. Basta você se apegar nessa esperança de salvação. Tudo que eu falei nessa noite é o resumo do Evangelho. Nós estávamos perdidos, condenados ao inferno, condenados à perdição. Deus teve que enviar o seu Filho para nos salvar disso tudo. Seu Filho morreu, se entregou, pois essa era a única possibilidade. Morreu, aquela morte de cruz sofrida, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e a esperança surgiu. Ele voltou ao Pai, e ele vai voltar nos buscar. Aquele que se apegar a essa esperança tem vida eterna, não tem condenação que possa segurar. Jesus está aqui nessa noite, a graça está sendo ofertada nessa noite. Basta você confiar nessa mensagem, nessa palavra. Quem sabe você está aí nos ouvindo pela transmissão, tua vida está um caos, está uma bagunça, você está se sentindo angustiado, perdido, desnorteado. Jesus é a solução para a tua vida. Jesus transformou a minha vida um dia, e Ele pode transformar a tua vida. Basta você confiar, basta você se pegar nessa esperança. Ele pode transformar o caos que você tem vivido. Jesus, a minha esperança está em Ti. Ah, Jesus, a minha esperança está totalmente em Ti. Se não fosse o Senhor na minha vida, eu estaria condenado ao inferno, perdido, eternamente condenado. Ah, Jesus, mas Tu vieste a essa terra. Tu vieste porque essa era a única possibilidade de salvação para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Ah, Jesus, vem com Tua graça sobre nossas vidas, Pai. Limpa-nos do pecado, limpa-nos da injustiça, limpa-nos do engano. Salva-nos, Jesus. Tu és o único que pode nos salvar. Tu és o único que pode trazer esperança ao coração sem esperança. Ah, Jesus, vem nessa noite sobre aqueles que estão ouvindo esta palavra. Quem sabe aquele que nunca ouviu essa palavra, Pai, mas que o seu coração nessa noite venha a ser tocado por este Evangelho. Este Evangelho que é poder de Deus para salvar aquele que nele crê. Deus, vem nessa noite com Teu Espírito Santo. Convence o nosso coração do pecado e da injustiça. Transforma o nosso coração pecaminoso em um coração que Te ama. Um coração que tem esperança em Ti, Jesus. Ah, Pai, nós precisamos de Ti diariamente. Eu preciso dia a dia de uma dose da Tua graça. Pai, prenda o meu coração em Ti. Amarre meu coração em Ti para que eu não caia. Pai, não me deixe ser levado por mim mesmo. Me amarre a Ti, Pai. Pai, se não for o Senhor, eu me perco. Guarda o meu coração, Jesus. Guarda a minha vida. Guarda os meus olhos, guarda os meus pensamentos. Pai, eu quero viver de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade. Deus, me ajuda a praticar as boas obras que o Senhor preparou para mim. Ajuda, Pai, ajuda-nos, Pai. Sem Ti nada nós podemos fazer. O Senhor nos diz, Pai, aquele que vier a Ti, de maneira nenhuma o Senhor vai lançar fora. Os Teus filhos estão aqui nessa noite. Nós se achegamos diante de Ti, Jesus. Recebe-nos com Tua graça. Recebe-nos com Teu amor, Jesus. Vem sobre nós e nos transforma. Te agradecemos, Deus, por Teu infinito amor, por ter enviado o Teu único Filho, por ter enviado a possibilidade de salvação para o homem. Obrigado, Deus, obrigado por essa graça maravilhosa.
Eu te agradeço, Jesus. Vem sobre nós a cada dia e nos faz relembrar dessa mensagem, Pai. Essa mensagem do Evangelho que muitas vezes acabamos esquecendo, acabamos deixando de lado. Que nós venhamos lembrar dia a dia dessa mensagem que nos transformou e que nos salvou. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Coração te pertence, meu coração te pertence. Adore Ele nessa Meu noite. coração te pertence. Adore Ele porque Ele te salvou, Ele te libertou. Meu coração. Você não é mais escravo. te pertence. Não somos mais escravos, somos livres. Pois tudo que eu sou. Obrigado, Senhor, pela libertação. Obrigado, Senhor, por ter nos libertado. Nos prende, Senhor, em Ti. Não deixa nós sair da Tua presença. Não deixa nós sair da Tua presença, Senhor. Ah, Senhor, não deixa nós sair desse lugar, Deus, em Ti, Pai. Não desse lugar físico, Pai, mas desse lugar em Ti, Deus. Que nós aprenda, Deus, a fazer renúncias. Que nós aprenda, Deus, a renunciar, Senhor, a nós mesmos, para viver em Ti, Senhor, viver conectado contigo, desfrutar do Teu amor, desfrutar, Senhor, de tudo que o Senhor tem para oferecer a nós, Senhor, aqui nessa vida, aqui nesta terra e depois na eternidade, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Aplauda Ele nessa noite, meu irmão. Aplauda bem forte, glorifique o nome dele. Ele precisa ser adorado nesse lugar.